paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E neste momento nós iremos meditar dentro do Evangelho de João, no capítulo de número 14 e o versículo de número 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, dentro do Evangelho de João, no capítulo de número 14, nós vamos ver Jesus ele dando uma de suas últimas instruções aos seus discípulos antes da sua partida para o céu. Jesus ele tenta de uma forma confortar o coração dos seus discípulos, porque ele sabia que eles iriam sentir a sua falta. Porque Jesus ele caminhou com seus discípulos, ele esteve lado a lado com seus discípulos. Então, quando ele partisse para o Pai, ele sabia que eles poderiam sentir a sua falta e até mesmo se entristecer, pois Jesus já não está mais no meio deles. E Jesus ele começa dizendo para que eles não viessem turbar o seu coração, porque ele iria para o Pai, ele iria para a casa do Pai, e ele diz que na casa do seu Pai havia muitas moradas, que ele iria para o Pai, prepararia o lugar, mas que ele voltaria para que onde ele estivesse, os seus discípulos estivessem também com ele. E Jesus aqui no versículo de número 4 ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha só, Jesus ele diz para os discípulos que eles sabiam para onde ele estava indo. E consequentemente eles sabiam o caminho para onde ele estava indo. Só que Tomé, um de seus discípulos, disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Como então nós iremos saber o caminho? E é exatamente neste momento onde Jesus ele cita o versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus aqui ele se intitula como sendo o caminho, como sendo a verdade e como sendo a vida. E nós iremos meditar dentro desses 3 pontos que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, dentro do Evangelho de João, por 7 vezes nós vamos ver Jesus dizer a palavra eu sou. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48, Jesus ele é o pão da vida. No Evangelho de João, no versículo 8, capítulo 8, melhor dizendo, no versículo 12, Jesus é a luz do mundo. No Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 9, Jesus é a porta. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 14, Jesus é o bom pastor. Ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 11, no versículo 25, Jesus é a ressurreição e a vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, onde nós acabamos de ler, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda no Evangelho de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 1, Jesus é a videira verdadeira. Então nós vamos ver Jesus ele dizer a palavra eu sou por 7 vezes no Evangelho de João. E no primeiro ponto onde nós iremos entrar neste momento é onde Jesus ele diz ser o caminho. E o que é um caminho? Ou o que é o caminho? Um caminho nada mais é do que uma estrada que nos leva a um determinado lugar ou a um determinado destino. E Jesus, ele abriu esse caminho quando ele se entrega na cruz do Calvário por amor a nós, por amor a mim e por amor a você. Jesus ele abriu esse caminho quando ele se entrega na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo, e a partir de então nós passamos a ter livre acesso a Deus. Por isso que Jesus ele diz que ele é o caminho. E o interessante é que há uma frase muito clichê que creio que você também já ouviu falar, que diz que todo caminho leva a Deus. Por um determinado tempo na minha vida, eu até pensei que essa frase fosse verdade. Mas, a partir do momento em que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, e mais precisamente li
o versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João, eu entendi que nem todo caminho leva a Deus. E o interessante é que Jesus ele não diz que ele é um caminho, mas ele diz que ele é o caminho, ou seja, ele não é apenas mais um caminho, mas ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Jesus ele é o único caminho que tem esse direito. Jesus ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14, a parte B diz que apertado é o caminho que leva à vida eterna. Olha que interessante. Apertado é o caminho. Ou seja, para que nós venhamos seguir a Jesus, para que nós venhamos servir a Jesus, para que nós venhamos chegar até Deus através de Jesus Cristo, não é fácil. Muitos acham que ser cristão é fácil, mas ser cristão não nos isenta de passar por lutas. Ser cristão não nos isenta de passar por provas, por tribulações. E se tratando de um caminho ser apertado, nos fala de renúncia. E é por isso que muitos hoje já não querem mais servir ao Senhor. É por isso que muitos hoje já não querem mais entrar por esse caminho que é Jesus. Por quê? Porque quando fala acerca da renúncia, não são todos, mas poucos, que de fato querem renunciar à sua vida para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Mas se nós quisermos chegar a Deus, nós precisamos passar por esse caminho e automaticamente nós precisamos passar por um caminho apertado que é Jesus Cristo. E por esse caminho apertado não passa bagagens, mas nós temos que nos despir do velho homem e a partir de então passar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha que interessante. Há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos. Há caminhos que ao homem parecem caminhos bons. Há caminhos que ao homem parecem caminhos perfeitos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o fim desses caminhos são caminhos de morte. Porque muitos, hoje, estão se conformando em pegar atalhos. Muitos hoje estão se conformando em pegar rotas que na verdade não irão levar eles a lugar algum, mas que infelizmente muitas das vezes podem levar à morte. E não somente a morte física, mas a morte eterna. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Jesus ele é a ponte que nos leva a Deus. Jesus ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Jesus ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Então nós precisamos entender isso, que se nós quisermos chegar até Deus, primeiro nós precisamos traçar o caminho que Jesus Cristo ele tem para nós. Não adianta a gente querer trilhar outros caminhos. Não adianta a gente querer andar por outras rotas. Porque na verdade nós não iremos chegar a lugar algum. Mas quando nós começamos a traçar o caminho de Cristo, quando nós começamos a servir a Jesus de fato, isso conforta o nosso coração, porque nós sabemos que nós estamos andando pelo caminho certo. Não queira andar por caminhos tortuosos. Não queira andar por caminhos que não irão te levar a lugar algum. Mas eu quero te convidar, neste momento, a você passar a andar num caminho chamado Jesus Cristo. E a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos lá para o segundo ponto. Primeiro ponto, nós já falamos acerca de Jesus, dizendo que Ele é o caminho. Segundo ponto, Jesus diz: eu sou a verdade. E o que é a verdade, senão o oposto à mentira? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e o 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante. A partir do momento que nós começamos a conhecer a verdade, nós somos libertos. A partir do momento que nós começamos a conhecer a verdade, nós somos transformados.
Jesus aqui ele se intitula como sendo a verdade por quê? Porque toda verdade que está fora dos parâmetros bíblicos, toda verdade que nós acreditamos ser verdade, mas que está fora da palavra de Deus, se torna uma mentira. Porque a única verdade que de fato existe e é verdadeira se chama Jesus Cristo. A única verdade que de fato é verdadeira é a palavra do Senhor. Em João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que interessante. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A própria palavra de Deus é a verdade. Eu quero te convidar a conhecer essa verdade. Eu quero te convidar a largar a sua vida, que muitas das vezes você acha que é de verdade, mas é uma vida de mentira. Mas eu quero te convidar a você conhecer a verdade. E a partir do momento que você conhecer essa verdade, você será liberto. Porque é através da verdade que nós somos libertos. É através da verdade que a nossa vida é transformada. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, verbo aqui no hebraico quer dizer logos, que significa palavra. Ou seja, Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 7 diz: três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um só. Olha que interessante. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. E por ser a própria palavra de Deus, ele é a verdade. Então toda a verdade que você acredita que está fora dos parâmetros bíblicos, toda a verdade que você acredita que está fora, está distante da palavra de Deus, sinto em te dizer, mas é mentira. Mas se você passar a conhecer essa verdade, se você passar a conhecer essa verdade que é Jesus Cristo, pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Por isso que Jesus diz: eu sou a verdade. Vamos para o terceiro ponto. Já falamos sobre Jesus sendo o caminho, já falamos sobre Jesus sendo a verdade, e agora nós vamos falar sobre Jesus sendo a vida. E o que é a vida, senão o oposto à morte? Em João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Jesus dizendo. O inimigo, o projeto do inimigo é matar. O projeto do inimigo é roubar. O projeto do inimigo é destruir. Mas Jesus, ele diz que o seu projeto é que nós tenhamos vida. E não somente tenhamos vida, mas que tenhamos vida em abundância. Jesus, ele tem vida com abundância para te entregar. Só que quando eu digo vida, eu não estou me referindo apenas à vida terrena que nós vivemos. Mas Jesus, ele tem algo além. Jesus, ele tem algo que não é passageiro. Mas Jesus, ele tem uma vida que é eterna para entregar para você. Basta você querer. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha que palavra maravilhosa para os nossos corações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha só, Deus, ele quer te dar não apenas uma vida terrena, mas o maior propósito de Deus é te entregar uma vida que é eterna. Porque nós sabemos que a partir do momento onde nós morremos, a partir do momento onde nós passamos dessa vida para outra, há uma eternidade. Nós não iremos morrer, a partir dali acabou, não. Mas a partir dali há uma eternidade. E há apenas dois caminhos. E agora nós precisamos decidir em qual caminho nós iremos seguir. Se nós queremos viver uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo, ou se nós queremos passar a morte eterna no inferno. Há apenas dois caminhos, é céu ou inferno. Nós precisamos ter em mente isso em nossas vidas. Então, nós precisamos ter isso como base e passarmos a andar no caminho que é Jesus.
e a passar a ter vida em Jesus Cristo, porque Ele tem essa vida para nos oferecer. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus, Ele nos presenteou com essa vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Olha que interessante o que essa palavra diz. Essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem um Filho não tem a vida eterna. E aí? O que você escolhe? Viver uma vida com Jesus Cristo e quando você partir, você alcançar a vida eterna com Cristo? Ou você ainda prefere viver uma vida distante de Cristo e a partir do momento em que você partir, você não alcançar a vida eterna, mas ir para um tormento eterno que não acabará, mas que durará para todo sempre? É momento de você refletir naquilo que você quer para a sua vida. É momento de você refletir em onde você quer passar a sua eternidade. Jesus, Ele está te fazendo um convite neste momento. Jesus, ao dizer que Ele é a vida, Ele indica que somente nele o homem morto em delitos e pecados poderá alcançar o direito de vida eterna, sim. Por quê? Porque nós somos cheios de pecados, somos cheios de falhas. Mas a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, a partir do momento que nós traçamos esse caminho que é Jesus Cristo, que nós conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, a partir daí nós somos libertos e desde então Ele nos entrega essa vida que é eterna. Então Jesus, Ele te faz esse convite neste momento. Entregue a sua vida a Ele, para que a sua vida não venha ser mais a mesma, mas para que ela possa ser mudada. E mais importante que isso, para que você garanta o seu direito de ser chamado Filho de Deus e para que você garanta essa vida eterna em Cristo Jesus. Meu irmão, Pedro não pode te levar a Deus. João não pode te levar a Deus. Maria não pode te levar a Deus. Seu pastor não pode te levar a Deus. Sua mãe não pode te levar a Deus. O seu irmão não pode te levar a Deus. Mas o único caminho, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então, você precisa ter isso em mente e levar isso em consideração na sua vida. Escolha viver com Jesus Cristo, escolha entregar a sua vida para Jesus Cristo, porque a partir de então, você passará a ter um acesso a Deus, você passará a ter esse livre acesso a Deus, e a partir de então, você alcançará o direito de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa fazer a escolha certa neste momento, que você possa entregar a sua vida para Jesus, pois Ele é o único caminho que te conduz a Deus. Ele é a única verdade para a tua vida e Ele tem vida eterna para te entregar. Amém? Fique com essa palavra para o teu coração, que Deus esteja assim abençoando a sua vida, em nome de Jesus.